Fala, craque. No vídeo de hoje do Fala, craque, a gente vai destrinchar uma história que mexe com o futebol agora, com notícia, bastidor, contexto, leitura de elenco, impacto na torcida e o que pode acontecer nos próximos dias. Não é só manchete, aqui a gente organiza o cenário inteiro para você entender quem ganha, quem perde e por que esse assunto cresceu tanto. Saiu agora uma sequência de informações que pode mudar o rumo dessa história e eu vou te explicar tudo em ordem. Bloco 1. Hulk vai de Carrasco a reforço encaminhado do Fluminense, segunda maior vítima no Brasil. Pelo que foi publicado, o ponto central é o seguinte: se não pode vencê-lo, contrate-o. Esse pode ser o lema do Fluminense na contratação do atacante Hulk. Desde que o jogador voltou ao Brasil, o clube tricolor é a segunda maior vítima dele, com 7 gols sofridos em 15 confrontos. Nesse período, Hulk protagonizou uma sequência de 5 jogos marcando contra o Flu, nos quais fez os 7 gols, incluindo a eliminação do clube na Copa do Brasil, em 2021. Só o Cruzeiro, com 10 gols sofridos em 17 jogos, foi mais castigado pelo atacante paraibano. Hulk chegou a um acordo para rescindir contrato com o Atlético Mineiro e agora está livre para assinar com o Fluminense. A tendência é que a parte burocrática seja resolvida nos próximos dias para que ele seja anunciado como reforço. A torcida tricolor, no entanto, terá que esperar para vê-lo em campo. Como a janela de transferências está fechada, Hulk só poderá estrear após a Copa do Mundo. A expectativa é que, se não houver nenhum problema, a primeira partida seja na semana do dia 22 de julho, contra o Bragantino, pela 19ª rodada do Brasileirão. Comemoração Hulk gol contra o Fluminense. Foto: André Durão. Caminhos cruzados. As histórias de Fluminense e Hulk se cruzaram antes do papel de vítima e Carrasco. No início da carreira profissional do atacante, quando surgiu na base do Vitória, ele fez sua estreia justamente contra os cariocas. A partida aconteceu no dia 9 de setembro de 2004 e foi vencida pelo Flu por 3-2 no Barradão. O então jovem atacante entrou em campo aos 38 minutos do segundo tempo, substituindo Alan Delon. Hulk voltou ao Brasil em 2021 e rapidamente se firmou entre os melhores jogadores do futebol brasileiro. Foram 5 anos no Atlético Mineiro, com 140 gols marcados e 56 assistências em mais de 300 jogos. Conquistou 5 campeonatos mineiros, 2021, 2022, 2023, 2024 e... Na prática, isso pesa porque mexe com planejamento, hierarquia do elenco, ambiente interno e expectativa de resultado. Quando a gente olha com calma, dá para perceber que a notícia não para no fato bruto, ela abre caminho para leitura de mercado, pressão externa, reação da torcida e próximos passos da diretoria ou da comissão técnica. Na minha visão, o torcedor precisa prestar atenção não só no que aconteceu agora, mas principalmente no que essa informação desencadeia para a sequência da temporada, para a montagem do time e para a narrativa que vai dominar os próximos dias. Se essa tendência se confirmar, o impacto pode aparecer no vestiário, na escala, ou na postura do clube e na forma como o adversário passa a olhar para essa equipe. Bloco 2. Vai se sentir em casa? Livre após rescisão, Hulk atuou com 6 atletas do elenco do Fluminense. Pelo que foi publicado, o ponto central é o seguinte: Hulk ainda não chegou ao Fluminense, mas dá para dizer que ele se sentirá em casa. Após rescindir com o Atlético Mineiro, o camisa 7 tem caminho livre para assinar com a equipe tricolor. Lá, ele reencontrará muitos ex-companheiros, 6 no total. Ou seja, não deve ter tantas dificuldades de adaptação ao Rio de Janeiro. A maioria dos companheiros que Hulk conhece foram seus parceiros nos tempos de Atlético Mineiro, clube onde atuou de 2021 até 2026. São eles, os laterais Guga e Guilherme Arana, o zagueiro Igor Rabelo, o volante Otávio e o meio-atacante Savarino. Otávio, inclusive, é um dos grandes amigos de vida pessoal do camisa 7. A ponto de fazê-lo chorar após uma homenagem em 2023. Fora do Galo, há mais um nome, o meia Paulo Henrique Ganso. Eles atuaram juntos nos Jogos Olímpicos de 2012 e também em 3 amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2014. No final, Hulk acabou convocado, mas Ganso não conseguiu ir ao Mundial. Hulk e Ganso na seleção brasileira. Foto: divulgação CBF era Hulk no Atlético Mineiro chegou ao fim. Após dias de turbulência na relação, as partes se reuniram e decidiram por uma rescisão amigável nesta sexta-feira. Com isso, o atacante fica livre para assinar com o Fluminense na janela de transferência do meio do ano. A definição veio após Hulk fazer um forte desabafo e colocar a possibilidade de saída antes mesmo do término do seu contrato, que se encerraria em dezembro de 2026. No jogo seguinte, contra o Flamengo, o camisa 7 estava relacionado, mas foi cortado do jogo em comum acordo com o clube. Isso porque ele completaria 13 jogos pelo Galo e não poderia defender outra equipe da Série A. Após quase acertar com Hulk no início do ano, o Fluminense voltou a conversar com o atleta e, agora, tem caminho livre para assinar um contrato válido por 2. Na prática, isso pesa porque mexe com planejamento, hierarquia do elenco, ambiente interno e expectativa de resultado. Quando a gente olha com calma, dá para perceber que a notícia não para no fato bruto, ela abre caminho para a leitura de mercado, pressão externa, reação da torcida e próximos passos da diretoria ou da comissão técnica. Na minha visão, o torcedor precisa prestar atenção não só no que aconteceu agora, mas principalmente no que essa informação desencadeia para a sequência da temporada, para a montagem do time e para a narrativa que vai dominar os próximos dias. Se essa tendência se confirmar, o impacto pode aparecer no vestiário, na escala, na postura do clube e na forma como o adversário passa a olhar para essa equipe. Se inscreve no Fala, craque. E ativa o sino, porque aqui tem notícia de futebol todo dia, sem enrolação e com opinião objetiva. Bloco 3. Título: Gols e marcas. Relembra a passagem marcante de Hulk pelo Atlético Mineiro. Pelo que foi publicado, o ponto central é o seguinte: a passagem de Hulk pelo Atlético Mineiro chegou ao fim após 5 temporadas. O ídolo alvinegro chegou ao clube em 2021 e já iniciou com um ano mágico de títulos. Foram 11 finais disputadas e 8 títulos conquistados. O GE relembra agora momentos históricos do atacante. Logo na estreia com a camisa do Galo, no Campeonato Mineiro de 2021, contra o Uberlândia, um empurrão no volante franco repercutiu no mundo.
Em uma disputa de bola, o camisa 7 jogou o adversário longe. O juiz não marcou falta e o jogo seguiu. Veja vídeo abaixo. Cobranças ao técnico Cuca ainda no Mineiro daquele ano. A reclamação pública por jogar mais minutos também foi assunto. O atacante cobrou do então técnico Cuca que precisava de mais tempo. No retorno ao Brasil, após longos anos fora, a adaptação ao futebol passava por isso. O Galo foi campeão mineiro em 2021, dando início ao ano mágico do clube. Na primeira temporada com a camisa do Atlético, o atacante levou o clube a quebrar um jejum de 50 anos sem vencer o Campeonato Brasileiro. Artilheiro do Brasileirão 2021 na regularidade dos pontos corridos, Hulk se destacou e se tornou líder, capitão e referência do time. Naquela temporada, marcou 36 gols, sendo 19 no Brasileirão, e foi artilheiro da competição. 2021, 36 gols e 12 assistências em 68 jogos. Hulk também terminou o ano de 2021 como artilheiro da Copa do Brasil. O camisa 7 foi decisivo no mata-mata, que o Galo venceu após 7 anos. O bicampeonato alvinegro teve 8 gols em 10 jogos na competição. Libertadores e pênalti perdido no primeiro ano, o Galo foi eliminado de forma invicta na Libertadores. Depois de despachar River Plate e Boca, o clube deixou a competição na semifinal diante do Palmeiras. Hulk perdeu um pênalti no jogo de ida, no Mineirão. Pelo critério de gol fora de casa, o Galo foi. Na prática, isso pesa porque mexe com planejamento, hierarquia do elenco, ambiente interno e expectativa de resultado. Quando a gente olha com calma, dá para perceber que a notícia não para no fato bruto, ela abre caminho para leitura de mercado, pressão externa, reação da torcida e próximos passos da diretoria ou da comissão técnica. Na minha visão, o torcedor precisa prestar atenção não só no que aconteceu agora, mas principalmente no que essa informação desencadeia para a sequência da temporada, para a montagem do time e para a narrativa que vai dominar os próximos dias. Se essa tendência se confirmar, o impacto pode aparecer no vestiário, na escala? Na postura do clube e na forma como o adversário passa a olhar para essa equipe. Viver de YouTube em 2026, sem aparecer https://p.cacto.com.br/3ba9rus, sublinhado, 760855. Bloco 4. Hulk chega a acordo com o Atlético Mineiro por rescisão e fica livre para assinar com o Fluminense. Pelo que foi publicado, o ponto central é o seguinte: a era Hulk no Atlético Mineiro chegou ao fim. Após dias de turbulência na relação, as partes se reuniram e decidiram por uma rescisão amigável nesta sexta-feira. Com isso, o atacante fica livre para assinar com o Fluminense na janela de transferência do meio do ano. A definição veio após Hulk fazer um forte desabafo e colocar a possibilidade de saída antes mesmo do término do seu contrato, que se encerraria em dezembro de 2026. No jogo seguinte, contra o Flamengo, o camisa 7 estava relacionado, mas foi cortado do jogo em comum acordo com o clube. Isso porque ele completaria 13 jogos pelo Galo e não poderia defender outra equipe da Série A. Após quase acertar com Hulk no início do ano, o Fluminense voltou a conversar com o atleta e, agora, tem caminho livre para assinar um contrato válido por 2 temporadas com o atacante. A situação deve ser concretizada nos próximos dias. Hulk, Atlético Mineiro x Flamengo, foto, Pedro Souza, Atlético Mineiro no anúncio. O Atlético divulgou que fará uma festa de despedida no dia 10 de maio. Ela ocorrerá antes do jogo diante do Botafogo, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Também ficou definido que o camisa 7 fará um jogo festivo pelo Alvinegro quando se aposentar. Veja a carta divulgada pelo clube. O Atlético informa que, em comum acordo, acertou a rescisão de contrato com Hulk. Um dos maiores ídolos da história do Galo, o jogador terá uma grande festa de despedida no dia 10 de maio, na Arena MRV, antes da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Ao longo da próxima semana, serão informados mais detalhes da despedida. Também ficou acertado que, quando encerrar sua carreira, Hulk terá um jogo festivo na Arena MRV. O Atlético agradece ao ídolo pela incrível trajetória no Galo. Na prática, isso pesa porque mexe com planejamento, hierarquia do elenco, ambiente interno e expectativa de resultado. Quando a gente olha com calma, dá para perceber que a notícia não para no fato bruto, ela abre caminho para a leitura de mercado, pressão externa, reação da torcida e próximos passos da diretoria ou da comissão técnica. Na minha visão, o torcedor precisa prestar atenção não só no que aconteceu agora, mas principalmente no que essa informação desencadeia para a sequência da temporada, para a montagem do time e para a narrativa que vai dominar os próximos dias. Se essa tendência se confirmar, o impacto pode aparecer no vestiário, na escala? Na postura do clube e na forma como o adversário passa a olhar para essa equipe. Bloco 5. Hulk se emociona em despedida, nunca vai sair de dentro de mim. Pelo que foi publicado, o ponto central é o seguinte: a caminho do Fluminense, o atacante Hulk gravou um vídeo de despedida do Atlético Mineiro. Nesta sexta-feira, Hulk e Atlético Mineiro chegaram a um acordo e assinaram a rescisão de contrato. Com isso, o atacante de 39 anos fica com o caminho livre para acertar com o Fluminense. Horas depois, Hulk gravou um vídeo anunciando a sua saída do Galo e não conseguiu segurar as lágrimas. Durante o discurso, o atacante revelou ter entrado em campo quebrado e deixou claro o seu carinho pelo Atlético Mineiro. Hulk, porém, não antecipou qual será o seu destino. Eu estou seguindo, porque a vida, às vezes, pede isso. Eu vestirei outra camisa, mas o Galo nunca vai sair de dentro de mim. Nunca, porque aqui fui feliz. Aqui fui inteiro, aqui fui de verdade. E vocês foram parte de tudo isso. Obrigado por cada momento, pelos bons e até pelos difíceis. Porque foram eles que me fizeram ser quem sou hoje. Eu estou indo, mas uma parte de mim fica aqui para sempre, diz Hulk em parte do depoimento. Hulk se tornou um dos maiores jogadores